Meu nome é Pedro Coelho, eu nasci em Salto, São Paulo. Bom, minha infância foi muito boa, sempre gostei muito de brincar, gostava muito de desenhar também. Sempre fui uma pessoa que não ficava parado, sempre fui muito ativo. Mas eu sempre gostei muito de pensar, de imaginar as coisas. Indagação, por exemplo, por que é assim, por que funciona desse jeito, se poderia ter uma outra solução. Mas eu também pensava nas minhas próprias histórias, né? Filme, livro, desenho, essas coisas. Foi muito legal uma vez que a gente jogou interclássico contra os professores, o time dos professores. Aí o Felipão, professor de matemática meu, ele literalmente me tacou no chão. Vocês ganharam? Não, a gente perdeu. Perdeu? A medalha é de uma Olimpíada de Física e Astronomia. A gente fez uma fase preliminar aqui no Brasil. Aí era necessário você atingir uma certa pontuação para você ser convidado a fazer uma rodada global. Que daí você ganharia uma medalha, a medalha do round global ali, né? E eu gosto muito de física, eu gosto muito dessa área, de matemática, física, mas não penso em seguir muito, assim, nessa área. Foi uma experiência muito legal, foi muito... não tem muitas palavras para descrever como é que foi, mas foi inacreditável, assim. Porque eu não esperava ganhar a medalha. Eu achei que eu tinha ido bem mal, pra ser sincero. A primeira rodada é aqui no Brasil, e essa daqui que eu ganhei a medalha, que foi lá em Houston. A gente teve que ir lá pra Houston fazer a prova. Fui eu, minha família e o professor. Foi uma prova teórica. Tinham 25 questões de múltipla escolha e 5 que você tinha que preencher É como se fosse uns quadradinhos assim com o número mesmo. Aqui não é dissertativo, você não precisa dissertar, você só precisa preencher uma resposta exata. Foi uma experiência muito legal, muito bacana, porque a gente teve contato com pessoas de outros países. Foram pessoas de 21 países, né? Tinha gente de Filipinas, Azerbaijão, Moldávia. Também foi muito legal porque eu conheci brasileiros, tive contato com brasileiros muito legais, que eu tenho contato até hoje. E foi muito bom porque eu tive a oportunidade de visitar a NASA, de ver a construção da nova estação espacial, foi muito legal. Você vê a grandeza, assim, de como é a questão dos foguetes, ver o foguete que levou o homem à Lua é surreal, é muito bacana. O professor que sempre me inspirou foi o Felipão, porque ele inclusive foi comigo lá pra Houston, mas ele me inspirou porque ele foi uma das pessoas que mais acreditou em mim, que queria que eu fosse pra lá, porque ele acreditava no meu potencial. E às vezes a gente não acredita tanto em nós mesmos, mas ele sempre acreditou. E ele também sempre esteve comigo, com os meus amigos, incentivando a gente a fazer as Olimpíadas. Ele ficava sempre no nosso pé pra ir às aulas de treinamento. E é uma pessoa que eu tenho muito apreço, tenho somente a agradecer a ele. Nessa viagem, tinha um rapaz que ele é um cara muito gente boa, tá? Ele é muito legal, um cara inteligente pra caramba. Só que ele é meio fora da curva, assim, sabe? E aí, a gente tinha que ficar caçando ele, porque toda vez que a gente ia embora de um lugar, ele sumia. Ele desaparecia. Aí o Felipão ficava, cadê o Christian? Cadê o Christian? Aí eu falava, você perdeu o Christian de novo, cara. O Christian tava do seu lado, aí o Felipe só virava a cabeça e ele sumia. E depois, tanto é que virou até piada na nossa delegação, cadê o Christian? Daí a gente ficava enchendo o saco do Felipe e do Christian, por causa do Christian. Eu gosto bastante de ler. Gosto muito de ler, de assistir filme também. Dificuldade eu nunca passei, graças a Deus. Mas teve é até meio engraçado isso. Tinha uma época, acho que era no 8º ano, eu não era bom em física e não era bom em matemática. Só que aí teve um outro professor, o nome dele é Henrique. Aí ele, eu via que eu tava errando muito, eu fui muito mal na prova dele. Aí eu prestei atenção na correção da prova, né? Aí eu comecei a entender o que eu estava errando. E também comecei a falar, nossa, então é assim. E isso me motivou a entender matemática e física e ter um gosto pela matéria, pelo conteúdo. Que posteriormente foi
foi um grande pontapé para eu começar a estudar e ter uma rotina de estudo certa, uma rotina de estudo adequada, que daí resultou em conseguir a medalha. Então, era uma dificuldade que eu já tive, que era em física e matemática, que depois de eu consertar esse erro e buscar também entender, buscar estudar, não estudar um dia antes da prova, estudar de uma forma como um hábito. Isso mudou tudo, porque se não fosse por isso, provavelmente eu nunca teria ido para Houston, teria conseguido uma medalha. Agora eu vou até olhar pra câmera pra ficar sério. O que eu tenho pra dizer é: nunca desista, porque muitas vezes eu já pensei em desistir, pensei em parar, pensei que não ia dar em nada, mas eu não desisti, porque eu sempre fui uma pessoa, não, acho que eu vou parar, mas no final eu nunca parava, no fundo eu nunca queria parar. Eu gostaria de falar uma frase que eu ouvi, que lá em Houston, antes de ir pra Houston, na verdade, mudou por completo a equação, que foi: nunca abaixe a cabeça para obstáculos que já foram superados por outras pessoas. Antes de ir pra Houston, eu literalmente não estava muito afim de ir, estava com medo da prova, estava colocando um obstáculo muito grande na minha mente. Mas depois que eu vi essa frase, eu falei: poxa, é verdade. Quantas pessoas já foram pra lá e conseguiram ganhar uma medalha? Porque eu não vou conseguir. Especificamente pra Houston, eu nunca estudei um período de tempo tão grande, eu estudei mais ou menos 2 meses. Mas a minha vida inteira, desde o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano, eu vim estudando. Então, o que ia me impedir de não conseguir a medalha? Então, por isso, nunca abaixe a cabeça para aquilo que já foi esperado por outras pessoas.